Olá! O governo intervém na economia via política econômica. Guarde bem isto. E como ele faz? Aqui vão alguns exemplos de ações macroeconômicas governamentais. Aumento dos gastos públicos para ampliar a oferta de serviços à população, redução da taxa básica de juros, aumento de tributos, venda de dólares, que são as reservas internacionais, aumento de tarifas de importação, dentre outras situações usadas para influenciar os resultados econômicos. O governo intervém na economia por conta do crescimento da renda per capita, das mudanças tecnológicas e populacionais. Também intervém se houver guerras, antes e depois delas, quando há mudanças no perfil da sociedade e da previdência. Em detalhes, acompanhe aqui comigo. O Estado participa mais da economia quando há aumento na renda per capita. Ora, a elevação da renda populacional aumenta a pressão por mais serviços de saúde, educação, segurança, etc. As mudanças tecnológicas e as populacionais também obrigam, de certa forma, a maior participação do Estado. Por exemplo, a mudança nas regras da Previdência é, dentre outros fatores, resultantes do envelhecimento da população, fato que dificulta a sustentação do orçamento social e leva o governo a intervir por meio de reforma. Quando há uma guerra, o Estado precisa intervir para proteger o território e financiar os esforços de guerra. Quanto a fatores políticos e sociais, quando surgem novos grupos, o Estado deve elevar o volume de serviços públicos prestados. Veja só a pressão por mais escolas e hospitais na Alemanha nos últimos 2 anos, diretamente decorrente da ampliação exponencial do volume de refugiados. Mudanças na previdência social também intensificam a presença do Estado na economia. Se antes a previdência era apenas um mecanismo para aposentadoria, hoje tornou-se uma forma de distribuir renda fazendo parte do chamado orçamento da Seguridade Social. Atenção! O Estado deve desempenhar 3 funções básicas na economia. A função alocativa é a distribuição de serviços e bens entre as pessoas. Os bens públicos podem ser divididos em puros, isto é, não excludentes como segurança, ou meritórios, excludentes como escolas e hospitais, em que a minha utilização pode impedir a sua. A função distributiva está ligada à distribuição de renda propriamente. O Estado tenta fazê-la via subvenção econômica ou tributação, a fim de desviar recursos dos mais ricos para os mais pobres. A função estabilizadora decorre da necessidade de estabilizar preços e manter alto nível de emprego. O Estado pode fazer isso fazendo uso das políticas fiscal, monetária, comercial, cambial e de renda. As ações macroeconômicas afetam a população no curto ou no longo prazo. Algumas variáveis macroeconômicas, como preço e emprego, podem ser influenciadas pela ação do governo no curto prazo. No longo prazo, as políticas econômicas alteram o crescimento econômico e distribuição de renda. Eu também gostaria de falar para vocês sobre a curva de possibilidades de produção. Ela pode prever quão produtivo é um país, considerando todos os recursos e fatores de produção, capital, terra e trabalho, que ele tem para produzir bens e serviços. Comparativamente, as CPPs dos países podem demonstrar quem é produtivo e quem não é em termos relativos. Você já parou para pensar nisto? Olhe bem esta curva. Nesse caso aqui, já há uma representação de combinação de recursos e fatores para se fazerem trilhos e chapas, pré-requisitos da existência de 3 ferrovias no país. Nos pontos M e N, há quantidades variáveis de trilhos e chapas e o país está operando em sua máxima capacidade produtiva. Caso o ponto que combina trilhos e chapas esteja abaixo desta curva, significa que o país opera abaixo da sua capacidade produtiva máxima. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando tal país tem altos custos de logística e estradas ruins, não permitindo o transporte de matérias-primas essenciais na produção de trilhos e chapas. Consegue pensar em um país onde essa situação pode ser real? Já ouviu falar no custo Brasil?
Então, o custo Brasil nos faz operar abaixo da máxima capacidade produtiva. Para a primeira questão colocada, a resposta é produtividade. Sim, com a curva de possibilidades de produção, ficamos sabendo se um país é produtivo ou não em comparação com o outro. Se o país estiver produzindo abaixo desta curva, significa que o mesmo não opera no máximo da sua capacidade, o que configura uma situação de baixa produtividade. Tudo certo até aqui? Falando das políticas econômicas. A política fiscal consiste em alterar os gastos do governo e o nível de impostos. Por meio dela, o governo consegue demonstrar se está poupando, ou seja, se está fazendo ajuste fiscal, ou se está investindo em bens públicos e serviços para a sociedade. Por outro lado, por meio desta política, o governo decide se aumenta ou reduz impostos. Quando decide aumentar os impostos, eleva a sua arrecadação. Ao reduzir impostos, estimula a economia na medida em que as famílias e empresas têm mais dinheiro para gastarem ou pouparem. E a política monetária? Serve para fomentar ou desestimular a injeção de recursos financeiros na economia e o nível de investimentos. Por exemplo, se o governo aumenta a taxa de juros, as famílias tendem a reduzir os empréstimos e as empresas não querem investir produtivamente. Tendem a fazer aplicações financeiras, pois vale mais a pena deixar o dinheiro guardado em aplicações rentáveis. O governo também pode lançar títulos públicos no mercado para financiar seus gastos. As famílias e empresas compram títulos públicos e com isso sai moeda de circulação. O governo faz política monetária por meio de operações de redesconto, compulsórios, open market, mudança na taxa de juros e operações de compra e venda de moeda. Cabem mais algumas definições que não são tão óbvias assim. Redesconto é quando o Banco Central empresta a outros bancos comerciais que têm problemas de tesouraria. Se a taxa de redesconto aumenta, fica mais difícil para os bancos comerciais tomarem emprestado do Banco Central. Compulsórios é uma obrigação determinada pelo Banco Central, na qual os bancos precisam depositar junto ao Banco Central parte de suas captações ou depósitos à vista. Se os compulsórios aumentam, sai moeda de circulação da economia. Open market é um mercado no qual se vendem os títulos da dívida pública. Sobre a política cambial, ela tem interferência no poder de compra das famílias e empresas, como também na capacidade exportadora. Existe o câmbio flexível ou flutuante, ou seja, é quando a moeda nacional assume livre curso, dependendo totalmente do fluxo de entrada e saída de dólar, que é a moeda de referência mundial. O câmbio fixo não muda, ou seja, existe uma paridade pré-definida entre a moeda local e a moeda de referência. Independentemente do fluxo de reservas internacionais que entra ou sai, o governo mantém a mesma taxa de câmbio. Sobre o câmbio administrado, podemos dizer que é um mix entre câmbio fixo e flutuante. Nesse caso, o governo intervém no curso do câmbio todas as vezes em que este ameaçar as exportações, ou seja, quando estiver valorizado, ou quando estiver muito desvalorizado, ameaçando a economia com um grave quadro inflacionário. Na perspectiva da política cambial, a inflação acontece, por exemplo, quando o real, que é a nossa moeda nacional, passa a valer menos que o dólar, a moeda de referência. Se o real vale menos, isto é, está desvalorizado, o dinheiro das famílias brasileiras vale menos e o poder de compra das pessoas cai, isto é, fica corroído pela inflação. Por outro lado, com a moeda valendo menos, as exportações ficam com um preço mais interessante no mercado internacional e as vendas dos produtos nacionais aumentam lá fora do país. Quando a moeda local se valoriza frente à moeda de referência, acontece o contrário. As exportações ficam mais caras no mercado internacional e ocorre queda na venda dos produtos brasileiros lá fora. A política comercial acontece para estimular ou coibir a atividade exportadora ou importadora. Os instrumentos utilizados pelo governo para executar a política comercial são os tributos, que podem aumentar ou diminuir, ou as alíquotas de importação e exportação. Então, se o governo quer estimular de fato as exportações, deve reduzir tarifas de exportação e tributos.
A política de renda consiste na intervenção do Estado para subsidiar famílias. O programa mais conhecido neste sentido é o Bolsa Família. Você sabia que este programa foi implantado pela primeira vez em 1994 na cidade de Campinas? Nos vemos na próxima aula. Até lá!